Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Edna e nós estamos lendo o livro de Maria Madalena e o Santo Grau, a mulher do vaso de alabastro. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a cada capítulo deste livro maravilhoso a notificação. Quando eu colocar lá aqui, no YouTube, vocês vão estar recebendo a notificação. Então vão poder estar acompanhando de perto essa leitura tão fantástica, tão incrível que eu tô aqui. Vocês podem perceber que eu fico aos prantos na leitura, porque isso mexe mesmo, mexe com o meu ser, mexe com todo esse feminino que foi nos ocultado, né? Então, vamos lá, antes que eu já comece a chorar. Vamos adentrar o capítulo 1. A noiva perdida. Segundo uma lenda do século V, preservada em francês antigo, Maria Madalena levou o Saint Graal à costa sul da França. Histórias que surgiram depois contam que esse Saint Graal era o Santo Graal, um cálice. Na verdade, versões posteriores afirmaram tratar-se do cálice usado por Jesus na última ceia, na noite da sua prisão. O Graal foi reverenciado como uma das relíquias mais sagradas da cristandade. Entretanto, de acordo com as lendas, ele foi perdido e permanece oculto até os dias atuais. O rei está ferido e aleijado, diz a lenda, e o reino tornou-se terra infértil porque o Graal desapareceu. A história promete que, quando o recipiente sagrado, uma vez, guardou o sangue de Cristo, for encontrado, o rei será curado e tudo ficará bem. Existe algum cristão que nunca tenha ouvido falar na busca pelo Graal? Alguém que não tenha lamentado esse desaparecimento? Algumas das últimas lendas europeias dizem que, quando Jesus agonizava, José de Arimateia colheu seu sangue em um cálice e o levou de barco para a Europa Ocidental. Enquanto os seguidores de Jesus eram perseguidos em Jerusalém, 42 d.C., um dos relatos afirma que ele transportou 2 galhetas contendo o sangue e o suor de Jesus para Glastonbury, no sudeste da Inglaterra, com um bordão de piuriteiro que brotou e se desenvolveu quando foi plantado em solo inglês, o cajado florido. Outras fontes relatam que ele levou o sagrado Saint Graal à costa mediterrânea da França. Essas variadas lendas geraram numerosas criações poéticas com o passar dos séculos, muitas delas ligando o Graal ao rei Arthur e à tábua redonda de cavaleiros, que procuraram o cálice sagrado por toda a Europa. O ponto central de todas as poesias é que o cálice sagrado, que vale a pena procurá-lo, que ele está perdido ou escondido e que, se for localizado, fornecerá a cura para a terra infértil. Há um consenso de que o Graal é uma relíquia cristã sagrada, porque foi tocado pelas mãos de Jesus.
Na verdade, ele é o mais sagrado e impalpável artefato de toda a civilização ocidental. Por mais estranho que pareça, porém, a Igreja Católica Romana sempre demonstrou pouco entusiasmo pelo Graal e suas lendas. Foi sugerido por Arthur E. Waite e outros estudiosos do assunto que o mistério do Graal e de seus adeptos oferece uma alternativa à versão ortodoxa do cristianismo e que a competência dos sacerdotes desse outro, entre aspas, cristianismo deriva diretamente de Jesus, dispensando a sanção da Igreja. Portanto, não é surpresa que a instituição tenha sempre tentado suprimir o Santo Graal e suas lendas. Agora um subtítulo, tá? A fé dos nossos pais. Qualquer versão do cristianismo que ofereça uma alternativa às doutrinas ortodoxas da Igreja é vista como um anátema. Essa é a definição de heresia. A controvérsia da heresia é que ela não depende da verdade, mas do fato de a doutrina estar ou não de acordo com as afirmações oficiais da fé. Os indivíduos educados na ortodoxia cristã foram cuidadosamente ensinados a aceitar as doutrinas pela fé e sempre as admitiram como verdade única. No entanto, desde os primeiros tempos, houve numerosas versões paralelas do cristianismo, cada uma delas com suas próprias crenças e interpretações das mensagens dos evangelhos. Com o passar dos séculos, a mensagem de Cristo institucionalizou-se. Pouco a pouco, foram sendo desenvolvidas doutrinas que nem sempre refletem a fé dos primeiros cristãos judeus que habitavam a Palestina do primeiro século. A versão oficial do cristianismo, que evoluiu gradualmente e foi sistematizada por concílios da Igreja nos séculos III e IV depois de Cristo, baseou-se no consenso dos membros mais antigos presentes nessas assembleias, em geral pressionados pelo imperador romano reinante e por outras facções políticas. Tais concílios votaram pela articulação de doutrinas como a natureza da Trindade, a divindade de Jesus e a virgindade de Maria e a própria natureza da divindade. Eles selecionaram o cânon judaico, as escrituras que seriam consideradas canônicas pelos cristãos, bem como os evangelhos e as epístolas da igreja primitiva que deveriam ser incluídos na Bíblia. Foram esses patriarcas que decidiram quais eram os evangelhos que refletiam os verdadeiros ensinamentos e a biografia de Jesus, e quais eram as cartas de Paulo e dos primeiros líderes da igreja que fariam parte das escrituras oficiais. Um dos critérios da seleção para o cânon oficial das escrituras era que os textos fossem trabalhos autênticos dos apóstolos de Jesus. Assim, os evangelhos de Mateus e João e o livro da Revelação, denominado Apocalipse de João, foram considerados canônicos, embora estudiosos atuais sugeriram que nenhum deles tenha sido realmente escrito por um apóstolo de Jesus. Na verdade, um grande número de pesquisadores considera altamente improvável
que os autores dos 4 evangelhos tenham até conhecido o histórico Jesus de Nazaré. Além disso, há evidências de que trechos desses textos foram apagados, adicionados e talvez até censurados nos séculos que se passaram. É muito difícil, à luz desses fatos, considerar que o cânon existente nas Escrituras a única interpretação possível da palavra de Deus. A versão oficial do cristianismo, que foi articulada pelos primeiros concílios da Igreja, é a mesma que tem sido transmitida até hoje, a chamada fé dos nossos pais, entre aspas. Essa é a versão ortodoxa, mas não necessariamente a única versão da fé cristã, nem, obrigatoriamente, a verdadeira. A questão que precisa ser examinada é a seguinte: há outra história de Jesus que possa se aproximar mais da verdade do que aquela propagada pela Igreja durante a Idade Média, antes da Reforma Protestante? Existe uma versão alternativa da doutrina cristã? Poderia ter havido uma igreja alternativa? Em caso afirmativo, quais teriam sido os dogmas de sua fé? E qual teria sido a relação com a mensagem cristã primitiva e com o próprio Jesus? O Sangraal, subtítulo. Poetas medievais do século XII, época em que a lenda do Graal apareceu na literatura europeia, mencionaram uma família do Graal, presumivelmente guardiões do cálice, mais tarde considerados dignos desse privilégio. Alguns estudiosos do Graal estabelecem uma conexão entre o termo Sangraal e a palavra gradalis, que na língua provençal parece ter significado, entre aspas, taça, ou travessa, ou bacia. Mas já se sugeriu que, dividindo-se a palavra Sangraal, depois do G, o resultado é Sangraal, que em francês antigo significa sangue real. Essa segunda derivação do francês Sangraal é extremamente instigante e talvez esclarecedora. De repente surge outra interpretação da conhecida lenda. Em vez de taça ou cálice, a nova versão afirma que Maria Madalena levou o sangue real à França mediterrânea. Outras narrativas acreditam a José de Arimateia o ato de ter transportado o sangue de Jesus àquela região em uma espécie de vaso. Talvez tenha sido Maria Madalena, sob a proteção de José de Arimateia, que de fato tenha conduzido a linhagem real do rei Davi à costa francesa do Mediterrâneo. Quem era essa Maria? Conhecida dos primeiros cristãos como, entre aspas, a Madalena. E como ela poderia ter levado sangue real para a França? O sangue real poderia ter sido levado em um recipiente terreno? Um vaso de barro? E se esse vaso fosse uma mulher? E se essa Maria fosse, na verdade, a mulher de Jesus e tenha levado um filho dele para a Provença? As duas genealogias de Jesus apresentadas no Novo Testamento sustentam que o carismático mestre descendia da casa do rei de Davi, e as promessas messânicas feitas a Israel estão todas especificamente ligadas ao sangue real de sua princesa judaica, do trono de Jessé.
o pai do rei Davi. A esposa de Jesus, caso tivesse um filho dele, teria sido, literalmente, a portadora do sangral, a linhagem real de Israel. A procura do Santo Grau é um mistério de muitos séculos. Pistas que ligam Maria Madalena ao Sangral das antigas lendas são abundantes na arte, na literatura e no folclore da Idade Média, assim como dos acontecimentos históricos subsequentes e nas histórias e nas próprias escrituras. Muitas destas pistas serão discutidas nos capítulos seguintes, numa tentativa de demonstrar que a noiva de Jesus foi, talvez por acidente, excluída da história como resultado de tumultos de ordem política na província de Israel, logo após a crucificação. Não tenho provas definitivas de que, entre aspas, a outra Maria era a mulher de Jesus, nem que ela tenha dado à luz a um filho de sua linhagem. Mas é possível provar que a crença nessa versão da história cristã foi divulgada na Europa durante a Idade Média e que mais tarde acabou obrigatoriamente sepultada pelas impiedosas torturas da Inquisição. Em nossa busca, procuraremos identificar e examinar as evidências da Igreja Alternativa. A, entre aspas, Igreja do Santo Grau, presentes em símbolos na arte e na literatura europeia e nos próprios evangelhos do Novo Testamento. Mais um subtítulo: Quem era Maria Madalena? Nosso primeiro passo será estabelecer a identidade da, entre aspas, outra Maria, encontrada nos 4 evangelhos. Existem fortes indícios de que Maria Madalena pode ser identificada como Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro, mencionada nos evangelhos de Lucas e João. Essa amável Maria sentava-se aos pés de Jesus, enquanto sua irmã, Marta, servia os convidados. Depois, ungiu Jesus com bálsamo de nardo. Referências bíblicas a Maria Madalena incluem informações de que ela era uma das mulheres que acompanhavam Jesus depois que ele a curou da possessão dos 7 demônios. Também é apontada como uma das mulheres aos pés da cruz, e uma das que chegaram à tumba nas primeiras luzes da manhã da Páscoa. O Evangelho de João afirma que ela foi sozinha ao sepulcro e encontrou Jesus, acreditando primeiramente que ele era o jardineiro. Chegou a abrir os braços para abraçá-lo quando o reconheceu, chamou de Raboni, uma forma afetuosa da palavra rabino. Obviamente, essa Maria, chamada a Madalena, era uma amiga e companheira íntima de Jesus. A Igreja Ocidental tem uma antiga e forte tradição que apoia a ideia de que só havia uma amiga querida de Jesus chamada Maria. A Bíblia Canção de Salomão, interpretada com frequência na tradição judaico-cristã como uma alegoria do amor de Deus por seu povo, era muito popular entre os cristãos durante a Idade Média. São Bernardo de Claraval, 1990 a 1153, em seus sermões sobre o Cântico dos Cânticos, comparou a noiva da canção, simbolicamente, com a igreja e com a alma de cada um dos que creem. O protótipo que ele selecionou para ilustrar essa, entre aspas, noiva de Cristo era Maria, a irmã de Lázaro, que se sentou aos pés de Jesus, absorvendo seus ensinamentos, e que, mais tarde, ungiu os pés dele
com nardo e secou-os com o próprio cabelo. São Bernardo também disse repetidas vezes em seus sermãos que era possível que essa Maria de Betânia fosse a mesma Maria Madalena. 900 anos antes de São Bernardo, em Alexandria, um teólogo cristão chamado Orígenes identificou Maria Madalena especificamente como a noiva do Cântico dos Cânticos. Essa associação foi amplamente aceita e louvada na Idade Média. O Evangelho de João identifica com clareza a mulher que ungiu Jesus com precioso bálsamo, como a irmã de Lázaro. E a tradição francesa chama Madalena de a irmã de Lázaro. A Igreja Católica Romana nem sequer tem uma data dedicada a essa Maria de Betânia, embora os dias de Marta e de Lázaro sejam celebrados no calendário anglicano. Seria de esperar que a Igreja honrasse essa irmã favorita, dedicando-lhe uma festividade, como faz com os outros amigos de Jesus. Entretanto, existe um dia em que se homenageia Santa Maria Madalena, 22 de julho, exatamente uma semana antes de Santa Marta. É mesmo natural e correto que o dia da mais importante das Irmãs Santas seja celebrado em primeiro lugar? A passagem da escritura litúrgica oficial da Igreja Católica Romana, lida durante séculos na celebração do dia de Maria Madalena, foi extraída do Cântico dos Cânticos, que, por associação, identificou Madalena como a noiva descrita do cântico. No século VI, o Papa Gregório I estabeleceu que Maria Madalena e Maria de Betânia eram a mesma pessoa. Acreditamos que aquela a quem Lucas chama de pecadora e aquela a quem João chama de Maria são a mesma mulher de quem, segundo Marcos, 7 demônios foram expulsos. Subtítulo: A Prostituta Sagrada. Embora dois evangelhos, o de Marcos e o de Lucas, sustentem que Maria Madalena foi curada por Jesus da possessão de 7 demônios, não está escrito em lugar nenhum que ela era uma prostituta. Apesar disso, esse estigma a tem seguido por toda a cristandade. A história original da unção de Jesus em Betânia pela mulher do vaso de alabastro deve ter sido mal interpretada pelo autor do Evangelho de Lucas, que o escreveu quase 50 anos depois do acontecimento. A unção realizada pela mulher em Betânia era similar a uma conhecida prática ritual das sacerdotisas sagradas ou, entre aspas, prostitutas do templo, nos cultos às deusas do Império Romano. E até o termo, entre aspas, prostituta, é uma denominação imprópria. Essa palavra, escolhida pelos tradutores modernos, é empregada para hierodulare, ou, entre aspas, mulheres sagradas do templo da deusa, que desempenhavam um papel expressivo no dia a dia do mundo clássico. Sua importância como sacerdotisas da deusa tem origem no período neolítico, de 7.000 a 3.500 anos antes de Cristo, quando Deus era honrado e chamado como feminino nas terras hoje conhecidas como Oriente Médio e Europa. No mundo antigo, a sexualidade era considerada sagrada, uma dádiva especial da deusa do amor, e as sacerdotisas que oficiavam nos templos dessa deusa no Oriente Médio eram sagradas para os cidadãos dos impérios romano e grego. Conhecido como
entre aspas, mulheres consagradas, eram pessoas de prestígio, as invocadoras do amor, do êxtase e da fertilidade da deusa. Em alguns períodos da história judaica, elas fizeram parte do ritual de adoração do Templo de Jerusalém. Embora alguns profetas de Yahweh deplorassem a influência da grande deusa, localmente chamada de Aserá, a descoberta resultante de escavações feitas em Israel de milhares de estatuetas da deusa do amor na Suméria e Cananeia, Inanna, entre parênteses, Inanna e Astarte, segurando os seios, convenceu os estudiosos de que a adoração da versão hebraica dessa divindade era comum na antiga Israel. As sacerdotisas da deusa do amor era uma visão comum em todas as cidades do Império Romano, inclusive em Jerusalém. No contexto dos evangelhos, a mulher que portava o vaso de alabastro contendo o bálsamo pode ter sido uma dessas sacerdotisas. Curiosamente, entretanto, Jesus não se mostrou nem um pouco ultrajado com a atitude dela quando ungiu. Ele até disse aos amigos que se reuniram para um jantar na casa de Simão, em Betânia, que a mulher ungira para seu enterro. A importância de tal declaração não poderia ter sido mal compreendida pela comunidade cristã primitiva, que preservou essa história em sua tradição oral. A unção para o funeral era a representação de uma parte indispensável do ritual que cultuava o pôr do sol e o alvorecer, bem como os deuses da fertilidade de toda a região banhada pelo mar Mediterrâneo. A unção realizada pela mulher do vaso de alabastro era algo familiar aos cidadãos do império por causa dos rituais de uma deusa do amor. Em tempos mais remotos, porém, a unção do rei sagrado era um privilégio exclusivo da noiva real. Por milênios, esse mesmo ato fez parte do rito de casamento das filhas da casa real, que, assim, conferiram majestade ao seu consorte. Naqueles tempos antigos, até cerca do terceiro milênio antes de Cristo, a maioria das sociedades do Oriente Próximo e do Oriente Médio era matrilinear. Posição e propriedades eram passadas de mãe para filha. Na verdade, entre as casas reais de grande parte da região, essa prática se manteve inclusive durante o período clássico. Tanto a rainha de Sabá quanto Cleópatra do Egito reinaram como herdeiras dinásticas. Na Palestina, quase contemporaneamente a Jesus, o rei edomita Herodes o Grande, que reinou de 37 a 2 a.C., reclamou o trono de Israel, baseado em um casamento com Mariana, uma descendente da casa dos Macabeus, os últimos reis legítimos da Palestina. Mais um subtítulo: Cultos do Rei Sacrificado. Vestígios de práticas matrilineares ancestrais e de adoração da deusa ainda estavam presentes no primeiro século na Palestina, uma província romana helenizada. Esses antigos mitos e costumes eram visíveis nos cultos das deusas da fertilidade da região. A unção feita pela mulher dos evangelhos é remanescente da poesia romântica ligada aos ritos do casamento sagrado, celebrando a união de um deus local e uma deusa.
É bem possível que o verdadeiro significado da unção em Betânia tivesse sido exatamente esse: o casamento sagrado do rei sacrificado. Seu conteúdo mitológico teria sido entendido pela comunidade helenizada de cristãos que ouviram o evangelho ser pregado nas cidades do Império Romano, onde os cultos das deusas do amor não haviam sido completamente abandonados. O que só aconteceu no final do século V depois de Cristo. E no Evangelho de João, a mulher, a noiva, cujo nome é citado como aquela que fez a unção, é Maria de Betânia. Entretanto, é sempre a Maria chamada, entre aspas, a Madalena, que é representada a arte ocidental carregando o vaso de alabastro, que contém o precioso bálsamo. E é no seu dia que a Igreja Católica Romana cumpre a tradição de ler o Cântico dos Cânticos, a história da noiva à procura do noivo amado, de quem foi separada. Nas pinturas medievais e renascentistas, invariavelmente é Madalena que vemos, de cabelo solto aos pés da cruz, com Maria, mãe de Jesus. E também é ela que beija os pés de Jesus em pinturas da descida da cruz, a retirada do corpo de Jesus da cruz. Essas obras nos trazem à memória a mitologia pagã de vários deuses do sol e da fertilidade: Osíris, Damuse e Adomis, que foram mortos e ressuscitaram. Em cada caso, a viúva, Ísis, Inanna e Afrodite, derramou seu luto e desolação sobre o corpo do amado, lamentando sua morte com infinita tristeza. A mitologia egípcia, por exemplo, relata que Ísis, a noiva irmã de Osíris, orou sobre o corpo mutilado dele e concebeu o filho, Horus, após a morte do pai. Em cada culto, é a noiva que chora a morte do Deus sacrificado. Na poesia usada nos cultos de adoração de Ísis, alguns versos são idênticos aos Cânticos dos Cânticos, e outros são paráfrases bem próximas. Mais recentemente, estudiosos observaram semelhanças entre as imagens eróticas do cântico e a poesia romântica da Babilônia, da Suméria e de Canaã na antiguidade. As evidências dessas singularidades foram descobertas em tábuas cuneiformes e em antigos templos e arquivos do século XX. A noiva perdida da tradição cristã aproxima-se muito desses mitos e histórias remotos. Existe uma tradição muito antiga que identifica Maria de Betânia como Maria Madalena na Igreja Ocidental. Na arte medieval, essa Maria também era associada à noiva irmã da mitologia antiga. O conceito da noiva irmã desses mitos tem extrema importância na nossa história. A noiva, deusa da lua ou da terra na antiguidade, era esposa do rei Sol. Mas era muito mais do que isso. Era amiga íntima e parceira do noivo Deus. A sua imagem refletida em um espelho, sua, entre aspas, outra metade, um alter ego feminino ou irmã gêmea. Por esse motivo, o símbolo do espelho é mantido na iconografia da deusa. O noivo arquetípico simplesmente não poderia ser completo sem ela. O relacionamento entre eles era muito maior do que uma união sexual. Havia uma profunda intimidade espiritual e um parentesco
resumidos na palavra irmã. O casamento sagrado do noivo com sua noiva irmã não se limitava à paixão física. Era uma união de êxtase espiritual e emocional, mas profunda também. Os cristãos da igreja dos primeiros tempos associaram de imediato Maria Madalena à noiva irmã negra do Cântico dos Cânticos. Em Vênus, em sackcloth, entre parênteses aqui, Vênus em hábito de penitência. Marjorie Salverne examina a metamorfose de Maria Madalena. De prostituta à contraparte, amiga de Jesus. Por 2 milênios na literatura e na arte ocidental. O livro mostra a mudança na arte no século XII, que começou a representar Maria Madalena como a companheira de Jesus, no estilo da mitologia de Vênus, Afrodite, e de outras deusas do amor, cujos domínios eram a fertilidade e o casamento. A autora sugere que essa transformação resultou do contato com a poesia romântica no mundo árabe no tempo das cruzadas. Ela observou que essa intimidade foi suprimida no século XIII e que a mãe de Jesus adquiriu uma posição de destaque que não possuía nos próprios evangelhos. Malvern também chama atenção para o entusiasmo que havia na Idade Média pelas peças sobre a paixão de Cristo e para a especial fascinação que as pessoas demonstravam pelas cenas da unção em Betânia e do encontro no jardim de Maria com Jesus ressuscitado. Acredito que foi a propagação da heresia do Santo Graal o motivo dessa surpreendente transformação de Maria Madalena, que passou de prostituta a noiva irmã, nas representações artísticas do século XII. A Maria retratada em muitas dessas pinturas medievais não era a pecadora arrependida, e nem a prostituta regenerada, nem apenas a amiga de Jesus. Ela era a sua amada. Muitas pessoas podem sentir-se inclinadas a rejeitar a ideia de que Jesus era casado com Maria Madalena, a irmã de Lázaro. O motivo é muito simples. Elas acreditam que, se ele tivesse se casado, os evangelhos nos teriam contado esse fato. Porém, um exame mais cuidadoso nas escrituras revela várias evidências que corroboram esse matrimônio. Talvez, então, seja melhor começarmos nossa busca como uma análise do Cântico dos Cânticos, cuja interpretação alegórica não esconde as imagens imensamente eróticas do poema do amor. Devemos, também, examinar o motivo condutor da noiva e do noivo nas escrituras hebraicas e nos evangelhos cristãos. Mais tarde, continuaremos com a busca do Santo Graal. Mas, primeiramente, vamos estudar o rito ancestral do casamento sagrado, celebrado nas terras do Oriente Médio, e no cântico da noiva e do noivo arquetípicos. Terminamos o primeiro capítulo desse livro maravilhoso. E eu espero que vocês consigam, né, receber tudo aquilo que ele nos passa. É tão profundo, cada frase, cada palavra. Então, é isso. Nos vemos daqui a pouco no capítulo 2.
Eu peço que vocês se inscrevam e ativem o sininho, né, para receber as informações e cada capítulo que vai chegando dessa obra que tem meu coração. Até daqui a pouco.